Olá pessoal, bem-vindo ao canal Geologia Sapienza. Meu nome é Luiz Henrique Sapienza, eu sou geólogo e estou começando aqui esse canal para falar sobre geologia, o que é geologia, o que faz, quais são as coisas que acontecem no nosso planeta, né? Então vou trazer tudo para cá de forma bem simples, bem divertida, espero que vocês gostem. E para o vídeo de hoje, primeiro vídeo do canal, vou começar falando sobre o básico, sobre o que é geologia e o que faz o geólogo. E a ideia é, nos próximos vídeos, ir aprofundando em cada tema e respondendo a curiosidades de vocês vão deixando nos comentários aí, pô, aquilo foi legal, aquilo não foi. Se ficar complicado a minha explicação também, vocês avisam que eu falo de forma mais simples. A ideia é ser bacana, divertido e divulgar a ciência da geologia, que é uma ciência muito bonita e muito importante para a nossa vida. Eu vou trazer um pouquinho hoje e a gente vai conversando nos próximos vídeos, espero que vocês gostem. Vamos lá, então, o que é a geologia para começar hoje aqui? O que é a geologia? Geologia é a ciência que estuda a Terra, geo de Terra, o planeta Terra. E aí quando eu falo Terra, é o planeta Terra? Sim, também, ou a Terra ali, ou a solo, aquilo que a gente pega na mão? Bom, o solo, já vou adiantando que nem tanto. É um pouco, sim, que a geologia estuda, mas a profissão que estuda mais o solo é os agrônomos, né, que estudam a qualidade do solo ali para agricultura, é a agronomia. A geologia estuda mais o subsolo, estuda as rochas, os minerais que estão ali embaixo, e o planeta Terra como um todo, né? A Terra funciona como quase como um, entre aspas, ser vivo ali, ela, um planeta vivo, né? Já deve ter visto vulcões, ouvido falar com certeza de vulcões e placas tectônicas, todas essas coisas que eu vou falar um pouquinho hoje, mas o planeta está se movimentando e as rochas também estão ali se transformando a cada dia. E o nosso objeto de estudo da geologia, então, é o planeta, mas não só o planeta como um todo, como as rochas, que são as partes, né, do planeta aí. Então vamos mostrar hoje um pouquinho aí sobre isso. Passando aí para o próximo slide, eu vou fazer uma breve apresentação com algumas imagens. Então aqui duas fotos de imagens de rochas, né, que é o grande objeto de estudo do geólogo. Aqui a gente vê uma rocha aqui toda, né, você vê que tem camadas ali, você consegue reconhecer as camadas, só que elas estão dobradas ali, né? Como é que foi isso? Vou dar detalhes já já. Você deve ter visto também já algumas falésias, algumas praias. Pois é, essas areias aí foram parar ali, depositar ali por algum motivo, de alguma forma. E se você já viu algumas falésias que tem camadas de diferentes cores, pois é, cada camada dessa conta uma história também, como se fossem páginas de um livro. Então ali o geólogo ele olha para as rochas, olha para o que está ali ao redor, relacionado ao planeta Terra, e tenta coletar essas informações que vão contar a história do nosso planeta, certo? Vamos lá. Continuando, onde atua o geólogo? Como que o geólogo, aonde que o geólogo trabalha na nossa sociedade? Ele é importante? Porque ele é às vezes pouco falado, as pessoas conhecem muito pouco, né? Então, só para falar rapidamente, o geólogo atua em obras de engenharia, em túneis, por exemplo. Se você já viu, passou por algum túnel, não pode sair cavando de qualquer jeito. O geólogo atua também na engenharia civil ali, porque ele auxilia nessa escavação desses túneis, né? Porque você vê nessa foto, por exemplo, a rocha está cheia de fraturas. Se você sair cavando de qualquer jeito, pode ter acidentes, pode ter alguns problemas. Então, para evitar, o geólogo está ali estudando para falar, pô, a rocha está assim, está daquele jeito, tem aquela fratura naquela direção. Então, eles já vão prevenindo acidentes, né, com o estudo. Então, a geologia ajuda nessas obras, né? Por exemplo, em corte de estrada também. Às vezes já passou uma estrada e tem lá uma rocha ali na lateral, né? Porque ali tinha uma montanha, o pessoal escavou para passar a estrada. Mas se sair escavando de qualquer jeito, pode ter deslizamentos ali na estrada. E às vezes até acontece, mesmo com os estudos geológicos. Mas os estudos da geologia tentam minimizar isso, porque ela vai olhar ali a estrutura da rocha, onde as camadas estão caindo, para evitar deslizamentos, esse tipo de coisa, né? Então ali, primeiro ponto aí que eu queria abordar era essa. Na engenharia civil, o geólogo também trabalha junto com o engenheiro civil, tá? E, aproveitar falando, a geologia, o geólogo é uma espécie de engenheiro também. A gente é regido pelo mesmo conselho que é o CREA, né, o Conselho da Engenharia. Tem uma lei recente que igualou o geólogo como engenheiro geólogo, podemos nos considerar engenheiros geólogos, tá? É uma engenharia, a geologia, certo? Posso fazer um vídeo depois com mais detalhes sobre a geologia, o curso, que tem muitas exatas, muita matemática, mas também tem muita química, enfim. Deixa para outro vídeo para não ficar muito complicado esse. Outra área que a geologia estuda talvez seja uma dos principais, assim, né? É na mineração, na indústria do petróleo, né? Buscando recursos, né? Recursos minerais, recursos de óleo e gás.
Então, se você está com esse dispositivo aí, está com o seu celular, com sua televisão, com o seu computador, aí tem metal, né? Tem ferro, tem cobre, em celulares tem ouro. E da onde que vem todos esses minerais? Bom, eles vêm do subsolo e é o geólogo que está ali para buscar esses minérios no lugar certo, né? Se a gente sair cavando em qualquer esquina, dificilmente a gente vai achar um minério de interesse. O geólogo tem esse conhecimento do planeta, das rochas, para poder buscar no lugar certo e economizar tempo e dinheiro, né? Afinal, se você sair cavando aí, você vai gastar com trator, com sondagem, vai gastar muito dinheiro até achar. Então você vai com o geólogo e já vai no lugar certo ali buscar o que você precisa. Assim é no petróleo também, como essa figurinha esquemática aqui, tem umas camadas de rocha e tem um petróleo ali acumulado entre uma camada e outra. Pô, não sei se vocês já ouviram falar, os poços do petróleo é muito dinheiro. No meio do oceano eles furam lá para buscar petróleo. Sai furando em qualquer lugar, imagina o desperdício de tempo e dinheiro. Então o geólogo vai ajudar a buscar os melhores alvos para você ir já certeiro aonde tem que ir, né? Claro que às vezes dá errado, não é uma ciência totalmente exata, uma ciência natural ali, né? Mas a gente está sempre buscando aí minimizar os impactos ambientais, os custos, né, envolvidos aí nessas pesquisas dos recursos que são importantes para a nossa sociedade. Afinal, você anda de carro, de ônibus, você usa celular, você está aí andando de elevador para cima e para baixo, né? Tudo isso envolve metais, enfim, materiais aí importantes para o nosso dia a dia. Também vou gravar vídeo sobre isso, explicando com mais detalhes, claro. O geólogo também atua na busca aí de águas, né? Água subterrânea, onde está os melhores, onde você pode perfurar o melhor poço para buscar ali água no lençol freático, ou fazer poços artesianos quando o aquífero é mais profundo. Também pode trabalhar em pesquisas acadêmicas, né? Trabalha em laboratórios ali, como eu falei, a rocha é composta por elementos químicos diversos, então tem muito trabalho de laboratório, muito trabalho de laboratório de informática hoje em dia, em computação, em modelagem geológica que chama, né? Hoje a tecnologia tem muita modelagem ali nos sistemas computacionais para otimizar a pesquisa também, em geoestatística, uma estatística voltada para a geologia, para onde você vai encontrar os maiores teores de algum minério, onde é que tem mais ouro. Pô, ali tem pouquinho, aqui tem mais ouro. E tudo isso a gente vai mapeando para ajudar a entender ali os nossos alvos, né? Por exemplo, a paleontologia também, que está associada ali à geologia, porque os fósseis que a gente conhece, que a gente ouve falar, eles estão em camadas de rocha. Então, os geólogos trabalham junto com biólogos aí, né, na paleontologia, por exemplo, estudando o passado da Terra, analisando os fósseis e as camadas de rocha. Aqui sou eu, uma fotinha aqui em trabalho de campo, durante a graduação, muitos anos atrás, analisando a rocha. A gente vê aqui tô com uma bússola na mão. E para que serve a bússola? Para medir, vou fazer vídeo com mais detalhe, mas é para medir a orientação das rochas. Não sei se você consegue ver que a rocha está aqui assim, ó, tá assim, ó, nessa imagem, ela está aqui assim, ó. A rocha está inclinada, e isso tem um significado, né? Então eu estou medindo com a bússola para que direção ela está indo. Se você ver aqui também tem um martelo ali, esse martelo que a gente quebra os pedacinhos de rocha para ver, tá? Para ver a rocha, né? O nosso material de estudo é a rocha. Não tem como a gente trazer uma montanha para o escritório para ficar analisando a montanha do escritório. A gente tem que ir até a montanha. Então tem muito trabalho de campo na geologia. E o que a gente faz é estudar as rochas para contar uma história ali da Terra, né? Você já ouviu falar no Jurassic Park, nos tempos ali, no Cretáceo? A gente divide as histórias da Terra em tempos, né? Cada era, cada período da Terra tem o seu nome. Então aqui tem uma figurinha com alguns nomes, só para a gente ter uma ideia aqui. O Jurássico vai de 200 e poucos milhões de anos até 100 e pouquinhos milhões de anos, onde viveram os dinossauros, na época que viveram os dinossauros. Na verdade, os dinossauros viveram desde o Triássico até o Cretáceo. Aqui em 65 milhões de anos, entre o Cretáceo e o Paleógeno, que eles foram extintos, e aí os mamíferos desenvolveram, e a gente está aqui, no período quaternário, né, bem recente. Aqui tem uma tabela mais completa, é a tabela oficial. Aquela é uma figurinha só para exemplificar. Todo ano é uma atualizado de acordo com os estudos que vão avançando. Mas só para você ver, aqui é o começo da Terra, nesse roxinho, há 4,5, 4,6 bilhões de anos, o início da Terra. A vida, como a gente conhece, a maior parte da vida veio surgir, apenas aqui, em 500 milhões. Então, tudo isso aqui, esse trechinho pequenininho aqui, tem 4 bilhões de anos. A gente tem menos informações num passado mais distante. Nos 500 milhões seguintes, os últimos 500 milhões,
tá aqui, tá mais bem dividido, porque tem os fósseis até para ajudar. Então a vida começou aqui nos 500 milhões de anos, ali o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, enfim, tem várias eras, né? Carbonífero, onde tinha muita vegetação, né? Permiano, aí tem o Triássico, Jurássico, onde estavam os dinossauros já, enfim, depois eles foram extintos no Paleógeno, que já é no Cenozoico. Começaram os mamíferos, e aí nós, os seres humanos, viemos aqui no finalzinho aqui, vocês estão vendo meu mouse, lá no Holoceno, nos últimos 2 milhões de anos, os homens das cavernas, antes dos homens das cavernas ainda, e nos últimos 200 mil aí, os homens como nós aí, os Homo sapiens. Enfim, isso aí depois a gente pode gravar um vídeo explicando com mais calma essa tabela do tempo geológico, mas isso é uma coisa fundamental para a geologia, é o tempo geológico. E não só saber o tempo, mas ter uma ideia da escala, né? Ter uma ideia do tempo geológico, a escala do tempo geológico. O tempo geológico ele é muito grande comparado ao nosso tempo de vida. Então a gente não vê uma montanha crescendo, talvez, no nosso tempo de vida. É como comparar o tempo de vida de uma formiguinha e perguntar para a formiguinha se ela vê uma árvore crescendo. Ela vai falar que não, porque a formiguinha vive alguns dias e a árvore demora anos para crescer. Mas a gente que vive anos consegue ver uma árvore crescendo. Pois é, só que o planeta Terra se move muito mais devagar que isso. Ele demora milhares, milhões de anos para ter alguma movimentação. No nosso tempo de vida a gente não vê, mas isso não quer dizer que não acontece. Então ter essa noção do tempo geológico, da grandeza do tempo geológico é muito importante para a gente entender a geologia em si, certo? E vou abordar isso em diversos vídeos aí, vocês podem dar sugestões, perguntar curiosidades que vocês têm e eu vou tentando responder da melhor forma possível, certo? E aqui mais umas fotos aqui da importância da geologia, então, que eu já falei um pouco, né? Você sair cavando em qualquer lugar, procurando minério, vai gastar mais tempo e energia do que se você ir lá estudar e ir direto no alvo. Então aqui uma fotinha de um modelo geológico aqui, né? Usando tecnologia, computadores, imagem de satélite, geoprocessamento, enfim, tem muita coisa envolvida para você mapear o subsolo, as camadas ali que você tem interesse, mapear da melhor forma possível para poder buscar o que você deseja, seja ferro, cobre, ouro, tungstênio, níquel, petróleo, água, enfim. São coisas que a nossa sociedade utiliza, né? E o geólogo está diretamente envolvido nisso, certo? Agora passando, aqui eu falei mais sobre o geólogo em si, o que o geólogo faz, como é que ele trabalha. Eu vou falar um pouco mais agora da geologia, das rochas em si, que é o nosso objeto de estudo principal. O que são rochas, de onde vêm, como vivem, do que se alimentam? Bom, existem vários tipos de rochas. Eu vou começar pela mais legal, talvez, que as pessoas primeiro ouvem falar, que são os vulcões. O que são vulcões? São rochas, na verdade, o vulcão ainda não é rocha, mas o vulcão ali é uma parte do subsolo, do interior da Terra, que foi derretido, que é o magma, e ele, quando sai aqui para fora, aqui para a atmosfera, ele forma os vulcões, né? Então, o primeiro tipo de rocha aí são as rochas que vêm do magma, são as rochas magmáticas, tá? Tem as rochas sedimentares também, então vou falar mais para frente. São quando, por exemplo, esse vulcão ele se desagrega, essas rochas que formam o vulcão se desagregam, formam as areias, né? As areias, a lama, a argila, tudo são sedimentos que vão sendo carregados pelo vento, pelos rios, e formam rochas sedimentares. Vou mostrar exemplo daqui a pouco. E tem outros tipos de rochas também, que são as metamórficas, que eu vou falar também, vou mostrar tudo aí. Vamos falar dos vulcões. Os próprios vulcões, né, não são todos os vulcões que são iguais. Tem uns vulcões que você já viu a lava escorrendo, como nessa primeira imagem, que tem no Havaí, tem na Islândia. É um tipo de magma que ele corre ali, uma lava, na verdade, né? Quando o magma, que é a rocha derretida, está ali dentro da Terra, ele é chamado de magma. Quando ele vem para fora, na superfície, ele é chamado de lava. Ele entra em contato com a atmosfera, fica assim avermelhado, né? E ele escorre, é um tipo de magma. Outros você já deve ter visto, são explosivos, né? Explodem, vem fumaça para todo lado. É um outro tipo de vulcão. São magmas diferentes que geram vulcões diferentes. E eu vou depois exemplificar. Hoje é mais para dar aquela pincelada, aquela curiosidade para vocês irem perguntando e eu gravando mais vídeos específicos a cada dia, certo? Se você já estiver curtindo até aqui, já dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que podem gostar do vídeo aí, hein? Então, o vulcão é uma rocha magmática, né? É uma rocha, o magma que está derretido, ele vem para a atmosfera. Mas esse magma, ele pode ficar sólido lá no subsolo ainda. E nesses casos, eles vão chamar de rochas magmáticas intrusivas, eles não vão formar vulcões. Eles geralmente vão formar granitos, ou coisas parecidas com granitos.
Granito a gente vê, você já deve ter visto uma mesa de granito, ou no banheiro do shopping, geralmente ali as divisórias são feitas de granitos, que são essas imagens aqui, olha só. Você vê que tem várias cores e cada cor ali é um material, é um grão de um mineral diferente. E esses minerais eles tiveram um tempo para crescer quando eles foram cristalizando ali embaixo da Terra. Diferente dos vulcões, eles chegam na atmosfera ainda no estado líquido e eles ficam sólidos muito rápido. Então os cristais geralmente são mais pequenininhos. Então são as rochas magmáticas extrusivas, que formam os vulcões, ou as magmáticas intrusivas, que são lá embaixo, que elas se cristalizam, elas se solidificam lá embaixo e formam os granitos, gabros e outras rochas aí, que eu vou dar detalhes em outros dias, né? E vamos dizer que essa rocha que formou o vulcão, então, tá ali, né? Aí tá lá ventando em cima dela, chovendo em cima dela todo dia, ela vai se desagregando e aí formando fragmentos dessa rocha que vai sendo levada com a chuva, com o vento. Esses fragmentos que vão sendo transportados são chamados de sedimentos. E aí o vento leva para um lado, para o outro, ou passa um rio ali, vai levando também, leva até na praia, as ondas começam a trabalhar essa areia. Esses sedimentos vão se acumulando e formam outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Quando os sedimentos, os fragmentos de outras rochas, vão sendo transportados, se depositam em algum lugar onde elas consigam ficar ali, paradinhas, e quando uma vai sendo depositada em cima da outra, vai começar a soterrar esses sedimentos e vira uma rocha sedimentar. Então aqui um exemplo, são dunas, né? Areia, formando dunas, e aqui isso soterrado formou dunas, rochas de dunas. Pois é exatamente isso. Olha aqui como tem aqui essas camadas, mergulhando assim, né? Aqui no caso para lá. E aí você vê que tem uma camada que trunca tudo aqui, porque pode passar um vento, né? Enfim, erodir uma parte, depois vem outra duna em cima. Então isso aqui é uma duna que virou rocha. E isso acontece muito. Então aqui tem areia, forma rocha, vira um arenito. Se tivesse argila e depois virasse rocha, seria um argilito. Se tivesse lama, lamito. Se você já foi numa praia que tem muitas conchas, quando essas conchas viram rocha, formam calcários. Então assim que se formam as rochas sedimentares, a grosso modo, tá? Falando de forma bem simplificada aqui, para começar a nossa brincadeira. E, bom, existe o terceiro tipo de rocha. E existe o terceiro tipo de rocha que são as rochas metamórficas, que elas são rochas metamórficas vem de metamorfose, por exemplo, de transformação. Ou seja, uma rocha antiga, seja um granito, um arenito, como eu falei aí agora há pouco, e ela sofreu alguma transformação e formou uma rocha metamórfica. Mas que transformação é essa e por que ela acontece? Porque o planeta está vivo, como a gente viu, né? Vamos dar um exemplo e aí a gente volta para explicar. Por exemplo, o Himalaia. O Himalaia é um continente que está se chocando contra outro continente, como mostra a figura aqui. E essa colisão continental forma uma cadeia de montanhas, que é o Himalaia. Você vê, tem uma placa índia australiana aqui indo para o norte, que é da Índia, e aqui se choca com a Ásia e forma o Himalaia, certo? É o que mostra essa figurinha aqui. E forma grandes cadeias de montanhas. Nesse choque, é muita pressão que tem ali, e aumenta de temperatura também, então todas as rochas que estão ali naquele meio vão sofrer essas metamorfoses e vão virar rochas metamórficas. Então se é um arenito, vai virar uma rocha, um arenito metamórfico, né, que a gente chama de meta-arenito, pode ser quartzito, enfim, aí são vários nomes, não vou dar detalhe agora. Se for um argilito, vai formar ali, suas rochas metamórficas também, elas vão se transformar de acordo com o que eram antes, se transformam por depois, de acordo com a pressão e a temperatura ali que elas são submetidas, certo? E esse Himalaia, por exemplo, que esse choque de continente, isso é o que a gente vê hoje acontecendo. Mas aqui no Brasil, na América do Sul, temos isso, temos evidência disso. Aqui temos Himalaia aqui no Brasil, pois é. Só que ele já está todo erodido, a gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, ou a gente tem o Brasil e a África, tem muitas evidências que eles eram unidos, né? São fósseis que tem aqui e tem lá, que é o mesmo tipo de animal, alguns tipos de rochas também, que tem aqui e tem exatamente igual lá, do outro lado, que a única explicação é que eles estavam unidos e eles se separaram. Tem um estudo do fundo do oceano, que o oceano vai se abrindo e eles vão se separando, tem toda a explicação disso, eu vou mostrar em vídeos posteriores. Mas quando eles se uniram, eles formaram uma grande cadeia de montanhas, como se fosse o Himalaia, e essa cadeia de montanhas foi sendo erodida, e a parte de baixo dela, a raiz dela, acabou ficando exposta na superfície, e é onde a gente anda hoje. Se você conhece a Serra da Mantiqueira, aqui a região do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui, né, que se olhar no mapa aqui, onde eu estou passando com o mouse,
é uma área que era a raiz de uma grande cadeia de montanhas, como se fosse o Himalaia. Só que a gente está na raiz dela, na parte de dentro dela. Porque isso foi há muitos milhões, há 400 milhões de anos atrás, quando o Brasil e a África se chocaram formando o Pangeia, né, o continente Gondwana. São muitos nomes que eu estou falando hoje, talvez fique confuso. Hoje é o dia que eu vou falar de tudo e não falar de nada, porque eu quero só dar uma pincelada, estimular aí a curiosidade de vocês que gostam do assunto, para vocês ficarem curiosos, e depois eu vou falando um vídeo explicando mais detalhes, tudo isso. Essa que é a ideia, tá bom? E bom, e aí depois eles se chocaram, formaram a grande cadeia de montanhas, e depois se separaram, e estamos aqui hoje, Brasil e África separados, mas já foi junto, né? Esse que é o ponto, esse que é o ponto. Tá aqui o Himalaia aqui, esse é o ciclo de Wilson. Ciclo de Wilson, toda essa dança das placas tectônicas, ela se abre, se fecha, exatamente isso que acontece. Porque o planeta está vivo, né? Tem um manto ali na parte central do planeta e na bordinha dela tem as crostas, que é a parte mais sólida. E a parte sólida está se movimentando em cima desse manto. E uma se choca contra a outra, e nesses choques que vão formando as cadeias de montanhas, ou às vezes elas se separam também e formam os vulcões ali submarinos, como tem no meio ali do Oceano Atlântico. Então essa figura mostra um exemplo disso aqui. Aqui elas se separando. Aí depois elas começam a se aproximar da outra. E aí tem o choque, a colisão entre elas, formam as cadeias de montanhas. Aí eles se separam. Então, como se a gente estivesse aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, eixo Rio-São Paulo, a gente estaria aqui, na verdade aqui, se dividindo, né? A gente estaria aqui, ó. Onde está meu mouse aqui. Aqui seria a África, aqui seria o Brasil, por exemplo. No passado eles já se juntaram, será que eles vão se juntar no futuro? Talvez. Mas eles já se juntaram, já se colidiram, formaram cadeias de montanhas e depois se separaram de novo. Isso é um processo que vai e volta ao longo de milhões de anos. E falar, mas é mentira, será que é mentira? Bom, a gente estuda isso, a gente busca conhecer essas coisas para trazer aquilo que eu falei no início, os minérios. Então, assim, tem uma aplicação direta na nossa vida, não é só balela, só historinha. Tem um uso isso. Você está aí usando os metais e esse conhecimento que eu estou te falando aqui foi utilizado para buscar os metais que você está utilizando. Então não é bobagem, tá? Aqui a foto da geologia do Brasil, um mapa simplificado que eu peguei do Serviço Geológico Brasileiro, com a instituição pública do governo, mostrando aqui os principais grupos de rochas do Brasil. Claro que tem muito mais detalhes, aqui são grandes grupos, né? Aqui o amarelo, por exemplo, não é que é uma rocha só, são várias rochas ali, mas é um tipo de rocha sedimentar que tem ali associada ali ao Rio Amazonas, tudo mais. Aqui onde estava falando, que é a raiz do nosso Himalaia aqui, da América do Sul, está aqui nessa região rosinha, com esse monte de pontinho, esse monte de filetinho de rocha, tá? Que aqui foi onde teve a colisão, né, entre Brasil e África ali, vamos dizer, da América do Sul e da África, certo? E então a gente viu aí que o vulcão vira sedimento, aí a rocha sedimentar depois sofre uma metamorfose ali, vira rocha metamórfica, isso pode derreter de novo, formar novos vulcões. Esse é o chamado ciclo das rochas, é exatamente isso, uma rocha vai se transformando na outra com o passar do tempo. Então aqui, ó, uma rocha ígnea, que é a magmática, um granito, ela se vai desagregando, formando sedimentos, os sedimentos formam rocha sedimentar, que pode sofrer um choque ali, aumentar a pressão, forma rocha metamórfica derrete e forma outra rocha magmática, ou rocha metamórfica se desagrega também para formar um novo sedimento que vai ser transportado para uma rocha sedimentar, e a rocha sedimentar, por sua vez, pode também derreter e virar uma rocha ígnea, e a rocha ígnea, sem entender onde vai chegar. Então, um ciclo. Aqui é uma figura que mostra isso acontecendo, um resumo, né? Acontecendo isso. Aqui um vulcão, aqui a câmara magmática, onde fica o magma ali se resfriando. Quando ele se resfria aqui embaixo, formam os granitos. Quando eles sobem para a superfície, formam os vulcões. E eles vão se desagregando, sendo levados pelos rios, pelas praias, formando sedimentos, rochas sedimentares. Aí está aqui a placa tectônica, uma choca contra a outra, esquenta aquilo tudo, dá uma cozinhada, vira rocha metamórfica. O ciclo das rochas. Eu posso um dia gravar um vídeo, e eu vou fazer isso, explicando com mais calma esse ciclo das rochas, mas aqui é para vocês entenderem. Espero que vocês estejam gostando até aí. Já está acabando o vídeo. Resumindo, a Terra é dinâmica, a Terra está viva, temos placas tectônicas, limites de placas que convergem entre si, se chocam, ou que são divergentes, elas abrem, se separam. Toda essa movimentação da Terra formam terremotos. Os terremotos estão associados a essa movimentação, que nada mais é, resumidamente, é o atrito ali dessa movimentação, e na hora que ela se move um pouquinho, gera esse atrito, né, dá uma tremida na Terra é o terremoto que a gente ouve.
E esses choques de placas também formam montanhas, formam bacias sedimentares. Bacias sedimentares é como se fosse o contrário de montanhas. Montanha é uma coisa alta, né? A bacia sedimentar é uma parte rebaixada que recebe esses sedimentos, essa areia, essas lamas que vão sendo transportadas, elas vão se acumulando ali. E é nas bacias sedimentares que formam as rochas sedimentares, tá? E vou dar um exemplo de dinâmica da Terra. Aqui, ó. A dinâmica da Terra aqui, ó. Vou dar um exemplo da dinâmica da Terra. Imagina um deserto, como a gente viu ali na foto, um deserto cheio de areia. E nesse deserto temos um vulcão, que vem um vulcão com aquela lava bonita, vermelha, e vem em cima de um deserto. Aqui, ó. Vou mostrar um vídeo. Tem um videozinho que eu criei com a inteligência artificial. Olha aqui, ó. Rapidinho. Olha lá. Olha o desertão, olha a lava vindo ali. Ó. Olha a lava vindo em cima das areias. Certo? Isso aconteceu aqui no Brasil, na América do Sul. Tinha um deserto, veio um vulcão em cima e ficou a areia embaixo do vulcão. E temos aí o aquífero Guarani. A areia, você já viu a areia na praia ou em qualquer outro lugar? A água infiltra pela areia. Mesmo ela virando uma rocha sedimentar, ela é muito porosa. Tem o espaço entre os grãos de areia e a água vai infiltrando ali. O aquífero Guarani é exatamente isso. Era um desertão cheio de areia, vem um vulcão em cima, certo? E a chuva que entra pela lateral ali, onde o vulcão preencheu, ela vai se filtrando nessa areia e lá embaixo dessa rocha dura, que é o basalto do vulcão, tem lá um monte de água dentro de uma areia. É o aquífero Guarani. Está toda essa região aqui. E se você olhar nessa região também, se você já ouviu falar na Terra Roxa, que são as terras avermelhadas ali do sul, que são muito férteis aqui no sul do Brasil, nos Pampas, né, uma área meio plana, justamente por essa rocha vulcânica, que são os basaltos, tem muito ferro. Então trouxe um solo muito rico, né? Essa parte de solo já não é tanto foco do geólogo, é também, mas não tanto, mas você vê como a origem do solo enriquecido e super nutritivo ali para a agricultura está relacionado com a geologia, com a rocha que estava ali, que é um vulcão muito nutritivo, muito ferro, muitos nutrientes ali para nutrir o solo, né, que se forma. Então toda essa região tem o aquífero Guarani, tem a Terra Roxa. Então foi um exemplo prático aqui que eu quis dar rapidinho dessa dinâmica da Terra, uma coisa se sobrepõe a outra, um evento sobre o outro, e uma mistura disso tudo tem a Terra. Então tá tudo aí tá tudo assim baralhado, é uma coisa na sequência da outra, e do trabalho do geólogo é entender justamente essa sequência de eventos, que isso é muito importante. A sequência de eventos altera o produto final. Imagina se viesse o vulcão antes do deserto, viesse o vulcão depois do deserto. Talvez teria um aquífero, mas talvez não seria um aquífero tão bom quanto o aquífero Guarani, porque a água ficou preservadinha ali. Nesse caso hipotético que eu criei, a água poderia extravasar, poderia sair, não acumular tanta água. O solo não seria tão fértil, seria um solo arenoso, mais pobre para a agricultura. Enfim, só umas ideias para pincelar. A ideia então, do vídeo de hoje foi trazer um pouquinho da geologia, do raciocínio geológico, de como a gente pensa, o que a gente estuda, o que é a geologia, o que faz o geólogo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu espero que vocês se inscrevam no canal para continuar acompanhando esse tipo de vídeo, compartilhar com amigos que se interessam nesse tema. Vou trazer muitas curiosidades. E se tiver alguma dúvida, se eu expliquei alguma coisa que for confusa, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo com mais calma, explicando, trago mais imagens. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aí até a próxima. Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu quis falar um pouco de tudo do geólogo e da geologia. Mas os próximos talvez sejam mais curtinhos, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para apoiar. E espero que tenha sido didático. E ficamos assim. Até a próxima. Um grande abraço para todos vocês.